Olá, galera do segundo ano, ensino médio, tudo bem? Conforme eu tinha falado com vocês, vamos dar uma olhadinha aqui na dedução da fórmula da lei dos senos, tá? Então, no primeiro momento, eu tinha aquele triângulo, né, de lados A, B e C. Tá dando a impressão que é um triângulo equilátero, não tem problema, pode ser um isósceles, tá? Quanto a isso, não tem problema. Os ângulos internos alfa, beta e θ. Aqui eu tenho o raio da circunferência circunscrita, tá? Circunferência circunscrita porque ela está por fora. E a fórmula da lei dos senos aqui, A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de θ, que é igual 2 vezes o raio, né? Nessa segunda figura, a gente observa o seguinte. Retiramos desse triângulo aqui dentro um triângulo menor, um triângulo isósceles aqui embaixo, tá? E desse triângulo isósceles, nós partimos aqui, fizemos a altura dele aqui do lado, né? Construímos a altura. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem. E aqui eu tenho a metade do A dividido para cá, a metade do A dividido para cá. Então, ó, A dividido por 2, A sobre 2, A sobre 2. E aqui eu continuo com o raio da circunferência circunscrita, tá bom? Na próxima parte, nós temos aqui, ó, o triângulo OCB. Dá uma olhadinha aqui, ó. Triângulo OCB. Nós temos BOC, a medida de BOC é o dobro de alfa. O ângulo central possui medida igual ao dobro do inscrito. Nós vimos isso nas aulas anteriores, ó. Esse ângulo central aqui, ó, é o dobro, o ângulo do centro é o dobro do ângulo inscrito na parede, ó. Se esse ângulo aqui vale alfa, tá? Significa que esse cara aqui, que é o central, ó, que pega o mesmo arco, ele vale o dobro, tá? OC é igual a OB, OC é igual a OB, que é o raio, né? O seno de alfa, seno desse ângulo alfa, é igual a sobre 2, dividido pelo raio. Vamos entender por quê, tá? Seno do ângulo alfa. Volta aqui nesse desenho que aqui dá para entender melhor. Seno do ângulo alfa é cateto oposto, que é A sobre 2, dividido pelo RC, hipotenusa. Então, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Quando a gente verifica isso, ó, nessa fórmula, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, e multiplica em cruz, eu vou ter que o dobro de RC é igual a sobre seno de alfa. Vamos entender por que ficou assim, ó. Atenção, multiplicando isso aqui em cruz, vou ficar com A sobre 2 vezes 1, A sobre 2. Seno de alfa vezes RC, seno de alfa, RC. Se você multiplicar isso aqui em cruz de novo, o que você vai ter? A é igual a 2 seno alfa RC. E aí, você passa o seno de alfa dividindo. Então, você tem A dividido pelo seno de alfa é igual ao dobro de RC. Isso aqui é um pedaço da fórmula da lei dos senos. A sobre seno de alfa igual ao dobro de RC. Acompanha comigo aqui, ó. A sobre o seno de alfa é igual ao dobro de RC. Ou seja, os outros saem por dedução. Se A sobre seno de alfa é igual ao dobro de RC, B sobre seno de beta também é igual ao dobro de RC, e C sobre seno de θ também é igual ao dobro de RC. Por isso que se chegou nessa fórmula, nesse formato, tá? Beleza?
Vamos agora para a fórmula para dedução da lei dos cossenos. Deixa eu localizar ela aqui. Fórmula da lei dos cossenos. Cadê? Tá aqui. Analisa aqui comigo, ó. Nós temos esse triângulo aqui. Triângulo ABC. Foi dividido aqui, foi feita uma altura. Então, na verdade, eu posso dividir isso aqui em dois triângulos, né? Eu tenho aqui os lados A, B e C, que é esse grandão. Esse pedacinho daqui até aqui é uma projeção, é M. Então, esse pedacinho daqui até aqui é C, se eu tirar o M. Então, C menos M. Aplicando o teorema de Pitágoras nos triângulos BHC e AHC, nós temos A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Ó, apliquei o teorema de Pitágoras aqui, essa parte de cima. Na parte de baixo, eu apliquei o teorema de Pitágoras lá de cá, ó, B ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Tá aqui, a parte de baixo. Desenvolvendo a de cima, eu tenho A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, que está aqui, mais quadrado do segundo, que é M ao quadrado. Acontece que B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, certo? E H ao quadrado mais M ao quadrado aparece justamente aqui, ó. H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, se eu tirar esses dois, eu posso colocar o B ao quadrado. Foi o que foi feito, ó. Daqui para cá, retirou o H ao quadrado mais M ao quadrado e colocou B ao quadrado no lugar. Tudo bem, Ronan. Só que aí, ó, eu tenho aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes M. Quem é esse carinha? Quem é esse M? Acompanha comigo. Cosseno de alfa, cosseno desse ângulo, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, olha lá, ó. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Multiplica em cruz. M é igual a B vezes o cosseno de alfa. Então, você retira esse M daqui e põe B vezes o cosseno de alfa. E aí você vai ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes C vezes B vezes o cosseno de alfa. Pronto. Caímos na fórmula. Essa é a dedução da fórmula da lei dos cossenos. Tá bom? Eu peguei aqui 2 exercícios para a gente resolver, para a gente esclarecer mais um pouquinho dessa parte, né? Eu resolvi aqui para vocês a letra D do hexágono regular e a letra E do octógono regular. Primeiro, se isso aqui é um octógono regular, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Como eu sei? O octógono regular tem 8 lados iguais. Divide 360 graus, que é a circunferência completa, por 8. Você vai ter o ângulo central, que é 45. Aí basta aplicar a fórmula da lei dos cossenos e ficou dessa maneira aqui, ó. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que são as medidas dos lados. Dá uma olhadinha aqui, ó. X ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 45. 100 mais 100, menos 200 e o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. 200 raiz de 2 dividido por 2 dá 100 raiz de 2. Só que aí eu tenho 200 menos 100 raiz de 2 e jogo esse 2 para cá como uma raiz. O que eu posso fazer? Coloco 100 em evidência. 100 que multiplica 2 menos raiz de 2. O 100 tem raiz exata, que é 10. Ele cai fora da raiz. Então, o resultado vai ser 10 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 2. Essa raiz de 2 pega toda essa expressão que está aqui dentro, tá? Então, aqui você tem uma raiz dentro da outra. Tá bom? Esse é o valor de x. É o valor do lado do octógono. Aqui, ó. É o lado do octógono regular. E a outra figura anterior, que é o hexágono regular, a gente já sabe que o hexágono a gente consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Lembram disso? Se você consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros, o que você tem aqui? Ângulo de 60, que dá um total de um ângulo de 120. Então você tem, ó, 5, 5, x e um ângulo de 120 graus. Resolvendo esse exercício, o que nós temos? Olha o desenho aqui. X ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno de 120. Atenção, galera.
Cosseno de 120 graus é o oposto do cosseno de 60. Por que é o oposto, Ronan? Desenhe o ciclo trigonométrico, tá? Desenhe o ciclo. Se você tem o ciclo, o 120 está de cá, ó. Cosseno é oposto, ó, ao cosseno de 60. Estão em lados opostos, tá bom? Então, no lugar do cosseno de 120, você põe menos meio. Cosseno de 60 é meio, só que é o oposto menos meio. Menos e menos mais. 50 dividido por 2, 25. 25 mais 25 mais 25, 75. Raiz de 75 é a raiz de 25 vezes 3. 25 tem raiz exata. 5 raiz de 3 é o valor de x, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, né? Qualquer dúvida, na aula de amanhã a gente tira. Um grande abraço.